Olá, amigos locadores de máquinas e equipamento para construção civil e indústria de todo esse Brasilzão espalhado por todos os cantos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Locadores BR aqui em São Paulo. Nós estamos muito felizes de estar podendo realizar esse primeiro episódio, né? Para poder levar informação para todos vocês. Só para alinhamento de conceito, né, galera? Quando a gente fala em podcast, aí se meu pai ouvisse eu falando isso, ele falava: meu filho de Deus, você tá mascando um cascai danado. Mas em um bom mineirês, podcast é um assunto dos mió de bom, com uma comadre e um compadre dos mió, sobre uma prosa boa também. Então, só para questão de alinhamento. Bom, esse evento, esse episódio, esse projeto, ele só pôde ser realizado por conta de uma dupla caipira, a dupla caipira do Rental, Douglas e Léo. Eu sou caipira. É sim, porque ele é lá de Itupeva, né? Ele já virou caipira. Eu estou. Ele tem o sotaque dos mais de piracicabano do mundo. Mas esse cara brilhante, Douglas da Portfólio Rental, uma das maiores representadas de máquinas e equipamentos do estado de São Paulo. E Léo, aqui que vos fala, da Syslock Software, empresa líder aí no mercado de gestão para locadoras, né? De software de gestão para locadoras. Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar esse cara, porque ele teve a brilhante ideia, eu chamo isso de ideação. Ele teve a ideia... Não é idealização não, Léo? Não, é ideação, né? Pode procurar no dicionário que tem. Ele teve a ideia, né? E colocou o plano de ação em prática que resultou nesse evento de hoje. Então eu gostaria de uma salva de palmas. Douglas Pereira, essa mente brilhante, eu sou fã desse cara. Eu também. E eu tenho certeza absoluta que o mercado também, né? Ele está aqui nos bastidores, controlando toda a produção do evento, né? E a gente vai aqui tocar com os nossos convidados. Aproveitar de antemão para agradecer a todos os patrocinadores, né? Todos, sem exceção, Syslock Softwares, Mecan, Montelli e Vibromac por estar nos apoiando. E, galera, vocês que estão aí nos ouvindo, a gente vai já fazer um jabazinho, pelo amor de Deus, compre desses caras, né? Porque a equipe de marketing deles fala, inclusive, eu vou até autorizar aqui, coloca... Lá, o código é Podcast Locadores BR, já para você ganhar desconto. Mas compra muita máquina para ver se esses caras patrocinam os próximos episódios aí para o ano inteiro. Então, por favor, nos ajude. Gratidão a esses parceiros, né? São parceiros fortes. São parceiros fortes aí que tá junto com esse mercado, acredita nesse mercado, né? E tá sempre junto quando a gente pede, quando a gente chama, né? De prontidão, eles nem sabiam que tipo de evento que era esse. Até agora não sabe, né? Nem sabe o que vai acontecer e os caras nos patrocinaram. Então, muitíssimo obrigado pela parceria. Tamo junto. Bom, vamos lá. Isso aqui é porque a gente tá fazendo ao vivo, a gente vai vendo aqui os assuntos para ficarem sincronizados. Bom, galera, nós escolhemos o tema, é claro que o locador, seja ele pequeno, médio ou grande, de qualquer região do país, ele tem várias dores. Dores na operação, dores na gestão. Aí nós escolhemos um tema, até porque o tempo é curto, né? E nós temos que limitar todo o conteúdo dentro desse tempo. Então, o tema que nós vamos tratar aqui hoje é inadimplência. Inadimplência, para quem não sabe, né? O cara se torna inadimplente, ou a empresa se torna inadimplente, a partir do momento que ele não paga um título no dia. Pronto, inadimplência é isso. Só para contextualizar, nos últimos 8 meses nós tivemos um aumento dos índices de inadimplência da família brasileira, que subiu 8 meses consecutivos, e chegamos no mês de maio, isso está em todos os meios de comunicação, a uma inadimplência de 28,7% da família brasileira. E aí, eu gostaria de, antes de entrar nas perguntas, gostaria de apresentar os nossos ilustres convidados que aceitaram de bate-pronto o nosso convite. Na verdade, um deles se convidou para estar aqui conosco. Quem foi? Né? Daniel. E nós temos uma presença feminina e uma presença masculina. E a presença feminina, aliás, muito bem representada,
E eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar #Mulheres do Rental, todas essas mulheres que têm feito uma diferença enorme, né, no rental brasileiro. Nós temos mulheres em todas as áreas das locadoras hoje espalhadas por todo o Brasil e têm feito um trabalho brilhante. Inclusive, a gente sempre fala, né, nas nossas postagens que as mulheres vão dominar o mundo e é verdade. Então, assim, nós estamos muito bem representadas. A nossa convidada de hoje, ilustre, é a doutora Mônica Zambolini. Ela é diretora da Conceito Locadora, uma empresa com 7 filiais no estado de São Paulo. Ela é diretora da MZ Advocacia, uma empresa especializada em cobrança judicial, né, específico para locadoras de máquinas. Então, locadores, fiquem atentos do que eu estou falando, né? E nessa empresa específica, ela é denominada doutora do rental. Ela é diretora da Inove Cobrança, empresa especializada em cobrança extrajudicial, única e exclusivamente para locadores de máquina. É a única empresa de cobrança que faz isso no Brasil. Ela é, além disso tudo, mãe do Renzo, que está aqui nos prestigiando, mãe do Henrico, que também está aqui nos prestigiando, e esposa do Cris. Eu só gostaria de saber depois como é que ela faz para conseguir ter tempo para esse tanto de coisa. Mas enfim, daqui a pouco eu vou passar a palavra. E o nosso convidado ilustre, nosso amigo, parceiro, seja muito bem-vindo, aceitou de bate-pronto, Dr. Daniel Ascari, diretor do grupo Big Rental, né, uma empresa com 6 filiais aqui na Grande São Paulo, e também diretor da Ascari Advogados. Muitíssimo obrigado a vocês por estarem aqui nos prestigiando. Eu tenho certeza absoluta que o conhecimento seus de anos de rental vai trazer muito conhecimento para todos esses telespectadores, né, que estão aqui nos ouvindo. Muitíssimo obrigado. Doutora Mônica. Primeiro eu quero agradecer ao Douglas, a você. É uma grande oportunidade estar com vocês e acredito que é uma oportunidade de aprendizado mesmo. Obrigada. Doutor Daniel Ascari. Léo, é um prazer imenso. Acho que a iniciativa da dupla caipira foi fantástica. Né? Trazer as dores para a gente conversar um pouco, discutir, trocar algumas experiências, justamente visando o crescimento do segmento. E estar do lado da Mônica é fantástico, né? A pessoa conhece muito de direito, muito da questão da alocação também. E assim, ela ainda é diretora na LEC. Ah, esqueci disso. Ela ainda é diretora na LEC. Tesoureira, diretora jurídica e tesoureira da LEC, galera. Olha só, é tanta coisa que eu até me esqueci de mais um trabalho que ela desempenha. Você dorme, doutora Mônica? Bem. Mas é a capacidade feminina de fazer várias coisas ao mesmo tempo e várias coisas com qualidade. Né? E o problema não é só esse, porque a questão do advogado, ele trata com o problema dos outros o tempo todo, né? Então, assim, caramba, é um negócio complicado. A gente custa dar conta dos nossos problemas. Você imagina ela cuidar dos problemas delas, que eu tenho certeza, particulares, que não são poucos, que, né, com dois adolescentes, né? O Cris com o marido. Pelo amor de Deus, né? Esse é o que dá mais trabalho, Léo. E ainda, né, esse tanto de função no âmbito empresarial. Mas é um desafio enorme. Bom, alguma ponderação, doutor Daniel? Doutora Mônica? Bom, então vamos lá. Antes de iniciarmos as perguntas, vamos passar o vídeo, o jabazinho do primeiro patrocinador. Solta aí, galera. Quem será esse patrocinador aí? Galera, vocês que estão nos ouvindo, esse aqui é muito top. Esse aqui parece que nós estamos no cinema. Tem câmera, luz, plateia. É uma coisa de doido. Eu tô me sentindo um verdadeiro ator aqui nesse negócio aqui. Uau. O áudio. Nós, como prestadores de serviço, assim como os nossos clientes, trabalhamos com gente, tanto o cliente interno quanto o cliente externo. Se nós não criamos formas de retê-los, o nosso negócio não escala. A Sislock, ela não vende produto,
ela vem de solução. São 30 anos de estrada nesse Brasilzão, visitando clientes dia sim, dia não, semana sim, semana não, aprendendo com eles. Então a gente pega esse conhecimento do mercado e transferimos para o mercado. São ideias, não são palpáveis, mas em nossas soluções o que entregamos é as melhores práticas de gestão e processos das principais locadoras de máquinas e equipamentos do país. Esse é o nosso grande diferencial. Conhecer o mercado e as necessidades dos nossos clientes é o nosso desafio diário. Com esse conhecimento que podemos propor as melhores soluções para o mercado de locação. E essas soluções somente podem ser construídas com um time forte, com uma equipe altamente qualificada, que trabalha em um ambiente construtivo, colaborativo, e assim podemos construir dia a dia uma solução melhor e tentar cada vez mais superar e atender as expectativas dos nossos clientes. Bom, vamos lá. Então, já contextualizando, né? Vamos para a primeira pergunta. A pergunta é válida para os dois, né? Nós vamos poder responder. Doutora Mônica, depois doutor Daniel. A primeira pergunta é, bom, em função dessa contextualização que nós fizemos do aumento da inadimplência da família brasileira, é claro que esse índice ele é da pessoa física e nós temos locadores, né, de todos os tamanhos que atendem, aí depende muito a questão do faturamento, tem gente que tem mais faturamento em pessoa jurídica, mais em pessoa física, mas a pergunta é, esses índices, né, essa atual situação do mercado, isso afeta, né, o índice de inadimplência nas locadoras hoje, né, ou a nossa questão da inadimplência a nível Brasil, ela é cultural? Doutora Mônica? Quando eu vi essa pergunta, né, eu pensei, é muito difícil falar sobre cultura, né? Seja em empresas, seja num país, seja o que quer que seja. E aí eu fui estudar, inclusive, o que significava cultura, né? E aí nada mais é do que uma minoria de uma sociedade que é complexa, né? Então, eu acho muito difícil, Léo, atribuir algo tão pesado a uma minoria. Então, eu acredito que não é cultural. E eu acredito também que quem está devendo, seja pessoa física ou jurídica, ela não está bacana, ela não está feliz com esse status, sabe? Então, não acredito que seja cultural. Eu acredito que é muito pontual e faz parte de um momento ou de um pequeno grupo de pessoas. Eu não acredito que seja cultural. Eu acho que, de fato, é algo muito pesado para você atribuir a uma sociedade, sabe? Eu acredito que não é cultural. Doutor Daniel? Bom, acho que a gente tem que começar já o podcast já discordando. Eu peço vênia para discordar. Mas eu entendo que existem. A inadimplência, na verdade, eu vejo de duas formas. Uma, que é aquele cidadão que efetivamente ele compra sabendo que não vai poder pagar. Né? Ele sabe que no dia ele não vai ter condição. E tem aquele que está comprando, está vivendo e passa por uma dificuldade. Né? Não dá para dizer que as duas inadimplências são iguais. Né? Um tem uma dificuldade financeira passageira e esse certamente está muito mal com isso. Ele está querendo resolver, então é o cara que a gente consegue sentar, fazer um acordo, parcelar o débito dele e resolver e ele continuar dentro da locadora. Mas tem os outros que já sabem que não vão conseguir pagar. Eles acabam usando os fornecedores como financiadores do que eles estão fazendo. Né? Então, é difícil dizer, é cultural do brasileiro? Não acho que é cultural. Acho que o brasileiro efetivamente é um bom pagador. Mas algumas pessoas acabam tendo essa ideia de, não, eu vou dar um jeitinho aqui, eu não vou pagar. Então, depende bastante da situação. Dá para dizer que alguns são culturais, mas a maior parte, aí eu tenho que concordar com a doutora, a maior parte não, e eles não querem dever. Na verdade, sim, qual que é o motivo da pergunta, né? Muitas das vezes o que a gente ouve, assim, no mercado, é que o locador ele fala assim, cara, na verdade a gente tem clientes que eles são tão desorganizados que a gente tem que cuidar da gestão financeira dele, né? Então, assim, se eu não comunicar com antecedência, se, vai vencer, tá vencendo, venceu, ele não me paga. E muitas das vezes, quando a gente faz isso,
o cliente fala? Pô, ainda bem que você me avisou que você me paga. Mas assim, você tem que fazer todo mês, ele nunca aprende, né? Então, tipo assim, quando a gente fala que é cultura, é porque parece que ele terceiriza a responsabilidade, né? Fala assim, ó, eu tô alugando de você, mas se você não me avisar, cara, eu não tenho controle suficiente para eu te pagar em dia. Então, fica meio que um padrão, né? E a gente sabe também, como a gente atende clientes no Brasil inteiro, que determinadas regiões, quando eu falo cultural, é porque não é uma pessoa ou um grupo. Na verdade, é muito mais, né, clientes que também têm esse mesmo hábito, né? De alugar, sim, de ter os títulos, de pagarem, sim, mas tipo assim, cara, eu vou pagar você, mas eu vou pagar se você me comunicar, ou se você me ligar, ou seja, e aí tem até um ditado que você falou, mas que você, né, que você me falou fora daqui, que é a questão do babá do boleto, né? O Brasil, ele é muito grande, né? E eu me deparei em uma reunião em um estado do país, que acho, não precisa vir ao caso, mas que a cliente estava falando assim, não, mas você não entendeu, o cliente aqui não paga, porque se você não liga antes, durante e depois, ele fala que não. Então, minhas funcionárias são um babá de boleto. Eu achei a expressão engraçada, mas perceba, isso é regional, entende? Então, de novo, eu acredito que não dá para atribuir isso a uma sociedade. Como o doutor Daniel falou, acredito que, de fato, o brasileiro ele é um bom pagador, no geral. E se ele é um momento transitório de inadimplência, ele não está contente. E isso eu posso falar com uma certa segurança, porque eu trabalho, seja na cobrança extrajudicial, seja na judicial. A gente tem, sim, clientes que parece que eles não têm problema nenhum. Para eles, se quiser, ajuiza, não tem problema. Entendeu? Ele não tem problema, o nome dele não é tão importante. Já tem outros que falam, não, pelo amor de Deus, meu nome, não pode, entende? Então, assim, eu acredito que a maioria é essa pessoa que não quer que o nome dele esteja em uma ação de cobrança, sabe? Então, eu acredito que, de fato, é regional e pontual. Essa questão de babá de boleto efetivamente acontece. E a gente consegue identificar os clientes. Efetivamente, você tem um outro cliente que é mais desorganizado. Né? Às vezes o cara é um pequeno empreiteiro, então ele pega aquilo tudo das 4, 5, 10 obras que ele está trabalhando, ele acaba levando tudo isso, coloca dentro de uma pastinha, a pastinha do Gato Félix. Então, agora eu entreguei a idade, né, cara? Gato Félix não é uma coisa muito comum pra galera. Com certeza o Renzo nunca nem ouviu falar, não sabe nem o que é Gato Félix. Ele coloca tudo ali dentro. Era o desenho. E aí ele para um dia, joga em cima da mesa e vai começar a puxar. Puxa, esse boleto venceu. Aí ele vai lá e paga. Então, esse cara não é um cara que é inadimplente ou que quer estar inadimplente. Ele é desorganizado. E ele não conseguiu ainda se organizar. A gente consegue identificar esses caras, né? Então, ele acaba sendo aquele que está inadimplente por um momento, por uma situação, que é diferente daquele primeiro que eu tinha dito, que é o cara que compra sabendo que não vai ter dinheiro para pagar. Mas eu acho que existem algumas soluções, inclusive para a gente ser babá de boleto de uma forma mais automatizada, né? Calma. As empresas... a gente está falando aqui, está parecendo que está assim, muito específico, ligado em pessoa física, em pequeno. Mas as empresas grandes... Que geralmente tem até um prazo mais estendido para pagar. E que muitas das vezes a gente sabe que mesmo você dando 30, 35, 40, mesmo assim os caras também não pagam. Mas você acha que isso se deve a quê? Uma vez que essas empresas são automatizadas, que elas têm sistema, e mesmo assim elas não conseguem pagar em dia. E muitas das vezes tem uns argumentos assim, mas a medição não veio do jeito. Elas glosam a medição, né? Aí eu fico pensando assim, pelo amor de Deus, né? Tipo, se eu sou seu parceiro, eu como locador, aí você prorroga em uma semana, aí tem as datas, é só na terça-feira de cada semana, é só no dia tal de cada mês. Mesmo aí o que eu fico pensando, né? Essas empresas, elas se tornam inadimplentes e além disso, elas colocam a culpa da inadimplência delas e ela fica achando... detalhes no processo para poder ganhar tempo e, tipo, fazer fluxo de caixa com o seu dinheiro, né? E isso acontece muito. Então, assim, essas empresas, o que vocês acham, o porquê delas fazerem isso? Porque existe isso, ou eu estou enganado? Existe. Existe bastante.
A PJ, no geral, eu acredito que está relacionada à falta de organização. Uma empresa que é automatizada e que está lá no sistema e ela está querendo ganhar tempo, na verdade, eu acho que ela faz isso porque ela acostumou e nada acontece, né? Então, ela tem uma desorganização, já está na rotina dela, e ela simplesmente, como nada acontece, eu vou ligar lá para o Léo vai prorrogar para mim. Então, ele já conta com isso. E, infelizmente, no ramo de locação, tem um tal de, se você não prorrogar, então eu vou ter que devolver tudo e vou alugar com outro. Né? Então, eles fazem isso, eles acabam argumentando... Cria uma pressão, né, muito grande. Cria uma pressão. Mas eu acredito que a origem é falta de organização, que nem todos são tão automatizados assim. Muitos, a nota fica na obra, aí tem a famosa expressão, né, o cara sentou em cima, não deu andamento, não resolveu o que tinha que resolver, e não chegou para quem deveria ser a pessoa destinatária para pagar, né? Eu acredito que está a desorganização aí, administrativa, financeira, mas que tem sim outros casos, que é esse aí que você falou, que a pessoa está tudo automatizado, está no sistema, está tudo ali, mas ela sabe que ela tem um poder que ela usa para conveniência dela. Para pressionar, né? Para pressionar. O tamanho dela. E 10 dias é bom, viu, Léo? Eles pedem, né, Daniel? Eles pedem muito mais tempo. Pois é. 10 dias ainda foi rapidinho. Eu entendo que muitos casos é falta de seguir procedimento interno da empresa. Né? Então, vai lá, foi tudo para a obra recebeu, a obra tem que fazer todos os lançamentos no sistema e acaba acumulando um monte, aí quando vai fazer, faz com atraso. Isso quando chega no financeiro para fazer o pagamento, não está inteiro. Não foi a locadora que fez errado, a locadora cumpriu tudo que ela combinou com a empresa. Na hora de pagar, não vou pagar. Não, como assim você não vai pagar? Bom, aqui tá tudo certinho. Não sei se vocês têm ainda a questão de empresa que não é boleto, é depósito. Né? Tem aquelas empresas que não, a gente não recebe boleto. A gente faz o depósito. Pô, isso é mais um problema. Mas ok, a gente está aí no mercado para resolver essas situações. Mas muitas vezes eu acho que é falta da pessoa seguir o procedimento para que a empresa faça o pagamento. Porque a gente tem que criar os procedimentos. Se você não está dentro, tem que chegar no financeiro, a função do financeiro não pago. Não pago. Não está dentro de todo o procedimento. E aí acaba sobrando para a locadora. Às vezes a gente consegue sentar, fazer algumas reuniões e conseguir diminuir esse problema e às vezes até zerar esse problema. Né? Mas aí é conversando diretamente com o cliente, fala com quem manda, olha, estou tendo esse problema, a gente precisa resolver. Tem outros que é aquela desorganização total, que ele não sabe quando vence, ele não sabe quando vence a locação, ele não sabe quantos equipamentos ele tem na obra, ele não sabe, e acaba virando uma inadimplência pontual. Na verdade, eles são muito organizados mesmo, né? Até porque hoje eu fiz essa pergunta para uma visita que eu fiz num cliente aqui em São Paulo. Ele falou assim, cara, a obra está atrasada e ele precisa pôr a obra em dia ou minimizar os gastos, né? O prazo de entrega. Aí ele pede o equipamento, a gente entrega, e ele é o encarregado. Mas, na verdade, o financeiro dele nem está sabendo. Então, assim, eles nem se comunicam. E aí você resolve o problema dele, só que aí depois, na hora que você vai ligar, falou, venceu. Ele fala, cara, não é comigo, é com o financeiro. Então, assim, existe uma desorganização enorme em quem contrata, né, a locação. E aí, isso acaba afetando pequenos, médios e grandes. Principalmente os pequenos. Ok? Bom, vamos lá. Encerrado o primeiro bloco, as primeiras perguntas, vamos entrar com o segundo vídeo do nosso segundo patrocinador, produção. Isso aqui é muito chique, tô me sentindo um cara aqui hoje, viu? O Léo é o... Você viu?
Lorena, mas da próxima não vai ter desculpa não, viu, velho? Você vai ter que vir. O Leozinho vai vir junto, mas você tem que vir. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui para a segunda pergunta. Bom, no início do processo, antes de tudo, né? Do processo de prospecção, qualificação, na qualificação do lead, do prospect, do que vai ser o seu cliente, quais são as ações hoje, né? Pela experiência suas, que devem ser feitas antes para que a gente possa minimizar ao máximo, né? Que esse índice de inadimplência suas hoje, porque o índice de inadimplência ideal, galera, é 0, ok? Mas a gente sabe muito bem que isso não existe, né? No mercado, não é só no nosso mercado de locação, mas qualquer mercado, ter uma inadimplência 0 é o sonho de qualquer empresário, né? A gente sabe. Mas a gente sabe que isso é impossível. Mas assim, a gente tem que fazer ações nas empresas para que a gente possa minimizar ao máximo. É claro que a gente tem níveis de empresa hoje com diferentes níveis de maturidade e a gente sabe que tem empresas que já têm processos muito bem implementados para tudo isso. Mas aqui nós estamos falando para um público de pequenas, médias e grandes, até empresas, empresários, pessoas que estão entrando, que são entrantes no mercado. Então, assim, o que hoje, né, pela experiência suas, essas empresas devem fazer para minimizar esses índices de inadimplência? Doutora Mônica. Ô, Léo, o que eu prego, né? Seria até incoerente, acho que o doutor Daniel vai discordar, mas perfeito, a gente, né, Daniel, a gente se entende. Eu acredito que isso, a inadimplência é o resultado, sabe? Mas que ele é possível ser resolvido, como você colocou antes, na origem. E como? Eu acredito que é com um cadastro. A gente não vai discordar. Não vai, Não. Graças a Deus. É certo que a origem de toda inadimplência é um cadastro mal feito, ou a maioria delas. Eu acredito piamente nisso, isso é o que eu prego, é o que eu vivo. Eu acho que um cadastro bem feito, com um checklist, sabe? Cria um checklist, procura entender a capacidade do teu cliente, a capacidade de pagamento mesmo. A gente tem que parar com essa história de que, não, é um equipamento que a locação custa 200, 300 reais, 500 reais. Não, você tem que analisar quanto esse equipamento ele custa efetivamente para a locadora, né? Porque aí sim você vai conseguir analisar de forma efetiva a capacidade de pagamento do cliente. De alguma forma, em algum momento, a locadora ela é uma espécie de financeira, né? Então ela concede créditos. Por que não analisar melhor a capacidade de pagamento do cliente? E isso é analisado na hora do cadastro, né? Colocar um prazo reduzido para você acompanhar esse cliente de Definir um limite de crédito. Definir um limite de crédito. Isso tudo é feito no momento do cadastro. E eu sempre sugiro que crie o seu próprio checklist para que quem quer que vá fazer esse cadastro vai ter que seguir. Porque eu vejo muito algumas locadoras que ela funciona muito bem, aí a menina sai, ela sai, é mandada embora, etc e tal. Aí vem uma pessoa nova, não sabe o que fazer, é um período muito dolorido para a locadora, porque ela toma golpes. Quando ela vai ver, ela já tomou, porque ela não tinha um procedimento desenhado para que quem chegasse para fazer um cadastro fizesse de forma a evitar inadimplência. Isso é importante. Gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento. Isso é tema de um outro episódio, galera. Né? Esse repasse de conhecimento da pessoa que foi treinada e capacitada para desempenhar bem aquela função, ela ser mandada embora ou ter algum problema particular e se desligar da empresa ou se afastar de férias, né? E nesse período a pessoa que assume não foi treinada e capacitada à altura para fazer com que o processo seja cumprido em sua totalidade com 100% de assertividade. Doutor Daniel? Efetivamente, o cadastro é essencial. É essencial. A doutora bem frisou, o valor que nós estamos dando de crédito, na verdade, é o valor da máquina. 40, 50, 60, 100 mil reais, o que você está entregando para aquele cliente. Qual é efetivamente a capacidade de pagamento que ele tem? A gente pega a locadora, eu puxo um Serasa, não consta nada, eu sigo. Gente, é muito pouco hoje, é muito pouco. A gente tem muitas ferramentas à disposição no mercado, muitas das ferramentas são gratuitas, a gente não precisa nem pagar para ter acesso às informações e a gente consegue limitar e diminuir muito e saber para onde é que a gente está caminhando.
A gente tem alguns problemas também. Quem é o decisor? Quem é que assina pela empresa? Quem efetivamente tem poderes para assinar um contrato de locação? Porque senão amanhã ou depois... não, mas eu nem conheço essa pessoa que assinou esse contrato. A doutora deve ter ouvido esse tipo de alegação. Não, mas reverte. Ok, em alguns casos efetivamente reverte. Mas, pô, não vamos deixar chegar nisso. Vamos resolver isso logo no ninho. Vamos matar no ninho. Então vamos olhar direito o CNPJ. Por que não consultar os sócios? Mandou, o marido tá limpo, o marido tá sujo, manda o nome da esposa, tá sujo, manda o nome do filho. Gente, é sério. O cara sujou o nome dele, sujou o nome da esposa. Você acha que o filho não é o próximo? Ele tá inadimplente, mas eu vou liberar. Por quê? Porque você tem olhos azuis e ele vai pagar o seu primeiro? Então, assim, se o cara chegar com a esposa lá para alugar, você já pode desconfiar, mais ou menos alguma coisa desse tipo, né? Mais ou menos. O cara faz a consulta, tá sujo, faz o nome da minha esposa? Cara, toma cuidado, olha direito, porque é muito provável que isso vire uma inadimplência depois. Existem mostras, né? Como existem mostras do golpe, existem mostras também que o cara não tá ali, é aquele mal intencionado que eu falei no começo. Aquele cara que efetivamente não tem intenção de te pagar. Você consegue pegar algumas coisas. Não é o cara que passou por dificuldade. Ele fez lá a locação, a empresa não recebeu uma medição, ou recebeu faltando, ou tomou algum prejuízo, e ela dá aquela tropeçada. Não é esse caso. Né? Aquele cara que não quer te pagar. Não tem intenção nenhuma. Informação. Né? Você ter mais de uma pessoa focada nisso. A doutora Mônica, uma das nossas conversas, ela falou, e eu concordo em número, gênero e grau. Quem vende não analisa cadastro. O meu vendedor que analisa. Esquece. Você vai aumentar a sua inadimplência. Vai aumentar. Porque o teu vendedor está focado em quê? Está focado em comissão. E ele vai ganhar a comissão quando? Quando ele fizer a locação. Gente, não é o cara para analisar friamente. O cadastro tem que ser frio. Anote isso aí, galera, ó. Então você tem que ter uma pessoa para analisar cadastro que não seja da área comercial, seja da área de cadastro. Mesmo que seja você o proprietário, o dono da empresa. Ou a esposa, ok? A doutora quer? Ô, Léo, isso é importante falar, que a gente sabe que tem vários tipos de tamanhos de empresa, né? E às vezes a empresa ela é um pouco mais enxuta. Aí fala, não, mas eu ponho meu comercial, meu vendedor, porque é ele que aluga, é ele que cadastra, é ele que cobra, praticamente ele que põe no carro e leva também na obra. Então, assim, organize a sua empresa para, no mínimo, ela ter 2 pessoas. Para que uma faça o cadastro e a cobrança no final e que no meio tenha esse comercial. Porque você deve entender muito bem sobre isso, que vendedor, ele tem que vender. Ele tem que bater meta. O vendedor tem que bater meta. Bom, vamos lá. Tem instituição de crédito que prega que, na verdade, os limites de crédito para pessoa jurídica esteja limitado a 50% do capital social da empresa. E esse limite de crédito não é o limite do valor da locação, é o limite do valor do bem. A primeira pergunta relacionada a isso é, as empresas hoje, elas olham isso, elas ficam atentas a isso? E a segunda pergunta para complementar, uma vez que a pessoa física ela não tem um contrato social, né? Como é que vocês fazem como empresas? É claro que eu sei que ambos têm um percentual de locação muito pequeno para a pessoa física, mas como que vocês acham que o pequeno locador, que atende muita pessoa física, como é que ele define limite de crédito para essas pessoas? Então são 2 perguntas. Pode começar. Bom, na verdade a gente tem, é claro, não é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta paga, mas existe ferramenta no mercado que você consegue ter informação da renda provável. Então você coloca lá, claro, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você consegue ter a renda provável, e a renda provável bate legal. Eu já fiz teste, eu fiz teste comigo, eu fiz teste com a minha esposa, eu fiz teste com o meu pai. E é um percentual dessa renda. Não, ele te dá, olha, a renda gira em torno de tanto a tanto. E é interessante isso, porque você consegue ter uma visão, opa, peraí, eles têm algumas informações que eles conseguem compor uma provável renda. Isso já é um indicativo bem legal. Né? A pessoa física, uma coisa que a gente faz, e assim, não pode, e teve uma vez, lembra que você falou a gestão do conhecimento, a moça tinha acabado de entrar
ela não seguiu o checklist que a gente tem, o procedimento da BIG é inteiro desenhado, inteiro. Desde do começo até o fim, ele é inteiro desenhado, escrito, e cada um recebe uma cópia. E qualquer alteração a gente vai discutindo para fazer a alteração, mas até decidir, tá valendo aquele procedimento. Então, ela não seguiu o procedimento. Ela olhou para CNH do rapaz, foi lá no Detran, que tá lá no checklist, foi lá no Detran, que tem a foto. Gente, mas é a mesma foto. Não pode ser foto diferente. Não era você no Detran e eu na foto da CNH que estava na mão da pessoa. Ela, eu achei que ele só estava de roupa diferente. E liberou o equipamento. Foram 2 rompedores embora. Graças a Deus, com essa mesma ferramenta do limite de crédito, a gente tinha pegado o número da placa, a gente conseguiu descobrir quem era o dono do carro, fomos atrás do dono do carro, ele indicou quem era. Aí os 2 rompedores voltaram de Uber para a locadora, porque o cara ficou com medo de trazer. E ter a polícia esperando alguma coisa. A gente conseguiu recuperar por conta dessas ferramentas. Puxa, mas não vale a pena eu gastar? Cara, 2 rompedores de 30 quilos. Quanto que eu ia perder? Quanto de dinheiro ia embora? Quanto eu gastei nessa ferramenta? Quanto mais ela me evitou de tomar prejuízo? Então, as ferramentas, as informações tem que estar à disposição. Para a pessoa jurídica, exatamente a mesma coisa. Definir o crédito da pessoa jurídica é um pouco mais difícil. A gente acaba analisando várias outras situações que não só o valor do capital social deles. Muitas vezes a gente faz a visita na obra, então sente como é a obra, sente o que é que está acontecendo, para aí sim a gente ir soltando crédito. Importantíssimo isso, galera. Saber para onde os equipamentos estão indo. Você acha que é perca de tempo, mas vale a pena conferir, porque ainda mais se você é pequeno, né? E qualquer prejuízo dói fundo, porque na verdade tudo é conquistado com muito suor, com muito esforço, com muito trabalho. Ok? Doutora Mônica? Pessoa física, eu acredito que é de fato mais difícil mesmo avaliar. O que o Daniel falou é verdade. Tem lá até se o cara recebeu os benefícios do governo, né? Então, são ferramentas importantíssimas que têm que ser levadas em conta. E ainda assim, voltando à questão anterior, definir o que ele tem lá com essa ferramenta, lembra que o que ele está levando tem que ser o valor de equipamento e não de locação. Meu marido fala muito assim, ó, a pessoa pode ser a mais honesta do mundo, mas ela levou um rompedor e foi roubado. Ele não tem capacidade de pagamento para te repor aquele bem. Então, tome cuidado, porque pessoa física, assim como a jurídica, na verdade todos, tem que analisar a capacidade de pagamento. Se a pessoa consegue, infelizmente, imprevistos acontecem, isso ninguém quer, ninguém gostaria, mas podem acontecer, né? E aí, nesse caso, se for para repor esse bem à locadora, como que vai ser feito? A pessoa vai conseguir fazer isso? Então, até no checklist, a pessoa que está fazendo o cadastro, ela tem que se fazer perguntas e responder. Dizer, não, peraí, eu preciso analisar isso aqui melhor. Então, isso na pessoa física é um pouquinho mais delicado. Na pessoa jurídica, tem ali no contrato social, mas sabemos também que, às vezes, uma empresa muito grande tem um valor baixo ali. E, às vezes, a empresa nem é tão grande e tem um valor alto. Então, tem várias ferramentas, todas elas de preferência dentro de um checklist, e esse checklist demonstrando diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, uma observação que eu sempre gosto de fazer. MEI, em regra, é uma pessoa física com um CNPJ. Com a gente também, é pessoa né? física. Então, analise essa pessoa jurídica como se fosse uma física. Então, analise, faça esse checklist e siga, e dê treinamento. A equipe precisa ser treinada, tem que ter ferramentas que vão conseguir auxiliar, né, Daniel? Porque, como o Daniel falou, às vezes, é caro. O que é mais caro? É perder o teu patrimônio, que, como você falou, é extremamente difícil conseguir, ou investir em treinamento, investir em ferramentas que vão agregar e ajudar na rotina da locadora, né? Então, as duas coisas estão relacionadas ao cadastro e tem que se analisar sempre a capacidade de pagamento. Isso é muito importante. Muito bem. Bom, uma dos processos que são utilizados também, galera, é assim, algumas empresas, elas bloqueiam o valor, né, um determinado percentual do valor do bem, do ativo, no cartão de crédito. É óbvio que nem todo cliente tem cartão de crédito, mas é uma segurança enorme. Porque muitas das vezes, se o cara for um estelionatário, ele venderia isso por um valor muito irrisório. Se você bloqueia parte desse bem no cartão,
ele já perde o interesse de fazê-lo. Mas a questão do estelionatário não é assunto desse podcast. Nós vamos fazer outro para tratar a questão do estelionatário, porque é tão complexo quanto. Então, vamos lá. Com relação a esses assuntos, anotem aí. Se você gostaria que nós tratássemos de alguma dor específica sua nos próximos podcasts, mande para contato@locadoresbr. Depois, na hora que a gente editar, o vídeo vai estar aqui em cima, não sei. Contato@locadoresbr.com.br. Por favor, né, mande sua sugestão, que aquelas que tiverem que forem mais solicitadas, nós estaremos priorizando, ok? Então, acabou o segundo bloco. O terceiro patrocinador, solta o vídeo aí, produção. Vai, Vibromac! Vai, Vibromac. Rogerinho, você não veio, Marquinhos, tá... Bom, eu comecei no início, ter que buscar novos parceiros, amigos mesmo. Aqueles que confiaram em mim estão comigo até hoje. A Vibromac é uma dessas empresas. Nós somos uma empresa familiar e a Vibromac, a gente participou desde da construção, desde os primeiros projetos. A gente tem um vínculo muito grande com a Vibromac desde o início. Cara, a Vibromac é uma empresa nacional e nós acreditamos no Brasil e nos brasileiros. Então nós apostamos e investimos em quem traz riquezas para o nosso país. Desde então, a Vibromac se tornou a principal parceira da S-Log nas portadoras de piso e placa vibratória. Tá? Temos outras marcas também, mas essas são as principais. E a forma como ela desenvolveu, como ela evoluiu na qualidade e oferecer a solução para o meu cliente. Hoje, querer vender por conceito até fácil, mas lá atrás, quem ajudou no início, confiou na nossa empresa, a Vibromac foi uma dessas empresas. Tenho em torno de, nas 7 lojas, em torno de 1.000 a 1.200 máquinas. Todas Vibromac. Assim, sempre quando a Vibromac sempre nos prometeu algo, isso foi sempre muito cumprido. Então isso gera muito credibilidade e confiança na gente. Quando a gente deixa um equipamento da Vibromac lá no cliente, a gente tem certeza que se der problema, porque todo equipamento em obra dá problema, a questão é como vai ser resolvido esse problema. Então a gente precisa, como locadora, ter respaldo, ter um back-office que é um fornecedor de qualidade, onde consiga fazer com que, quando a gente tiver o problema, a gente apresente uma solução e isso traga uma satisfação para o nosso cliente. Eu conheço a Vibromac de alguns anos, né? E quando abri a empresa eu fidelizei com a marca Vibromac, buscando exatamente a qualidade do produto. Salva de palmas, Rogerinho, Marquinho, estão de parabéns, viu, pelo excelente trabalho, pela bela empresa, pelo vídeo, pela apresentação. Bom, vamos lá para a nossa terceira pergunta. Bom, já com os contratos em andamento, faturamento ocorrendo, quais são as ações, ou se há ações, né, que as empresas fazem, ou que vocês conheçam, ou que são feitas nas empresas suas no dia a dia, para que esse percentual de inadimplência ou diminuam ou não aumente? Porque às vezes pode ser que ele está estagnado, é histórico um determinado percentual. Eu até gostaria que vocês comentassem para eles, né, que percentual é esse, que é um percentual satisfatório, né, caso tenham, né? Ou seja, quais são as ações que nós, locadores, temos que fazer para que esses percentuais de inadimplência ou se estabilizem ou não aumente? Léo, eu acho que uma situação bastante interessante é o relacionamento. É a proximidade que você tem com o seu cliente.
Se você é o desconhecido, é a empresa que um dia forneceu alguma coisa, você é o último a ser lembrado. Você é mais um. Se você é o cara que tá próximo, tá junto do seu cliente, muda bem a história. E além de mudar a história, a gente acaba esquecendo do follow-up, a gente só quer atender o telefone e falar com o cliente, quando ele liga pedindo alguma coisa. Esse trabalho de se conversar, de estar perto do cliente, você além de atrair mais negócios, você consegue conhecer mais a empresa do seu cliente e você consegue diminuir os riscos de inadimplência. Nós aí, por conta da pandemia, isso começou, nosso histórico de inadimplência girava sempre entre 2% e 5%. Sempre girou nessa faixa. Uma loja é 2%, a outra é 3,5%, a outra 4%, a outra 5%. Isso subiu para 20%. Como você vai trabalhar? Não trabalha mais. E aí, identificar o que é que está acontecendo. A hora que vai olhar, o cadastro estava frouxo. Então passava qualquer coisinha, qualquer argumento, entrava, passava e o cadastro era aprovado. Começa a travar, começa a apertar. Graças a Deus estamos voltando aí, estamos chegando nos 7%. Mesmo aumentando a inadimplência na família brasileira, graças a Deus lá na Big a gente está com uma tendência de queda bastante acentuada por conta do trabalho. Tem alguma coisinha antiga, mas a maior parte é coisinha pontual do mês. Dentro de 30 dias é o maior inadimplência que a gente tem hoje. Mas eu acho que o ideal, numa locadora ou numa empresa, de 2 a 5 dá para segurar, dá para aguentar. Mais que isso, esse inadimplência, Léo, não é nada além do lucro. Porque o seu custo fixo está pago, o seu custo variável está pago, aquilo que você não recebeu, todo o custo que aquela locação te gerou, você pagou com o lucro das outras. Aquele dinheiro que está lá preso, 5%, 10%, 15%, 2%, é dinheiro que poderia estar sendo reinvestido na sua locadora e está parado. E é 100% lucro. 100% daquele dinheiro é lucro. A gente efetivamente tem que olhar. Isso diminui a performance da sua empresa. Né? A inadimplência derruba a performance da empresa, porque aquilo que deveria ter contribuído para pagar os custos não contribuiu. Ele está preso ali com o cara que não vai pagar. Não, cadastro. Gente, pega o cadastro, faz bem. A gente estava conversando aqui enquanto passava a mensagem do patrocinador. Eu não tenho quem pôr porque a minha locadora é pequena. Faça você. Faça você. É teu patrimônio. Pega e faça. Ninguém vai cuidar melhor do teu patrimônio do que você. É seu dinheiro investido. É isso. Cara, pega. Todas as suas economias. É isso. A casa que você vendeu, o carro que você vendeu, o dinheiro emprestado do sogro, da sogra, do cunhado. Tá confusão. E é todo esse dinheiro que você fez, todo esse sangue que você gastou, porque a gente sabe que conquistar qualquer coisa, sangue, suor e lágrima, não tem jeito. A gente vai ter que usar muito isso. Você pega tudo isso e coloca na mão de alguém que está querendo bater meta. Olha, decide aí o que você vai fazer com o meu patrimônio. Não, mas ele não é responsável. Gente, não é isso. Eu não tô falando que ele está sendo maldoso ou que ele faz por querer. O olhar dele é com o coração, ele quer bater meta, ele quer alugar, ele quer fazer mais. Você tem que ter o olhar frio. Não tem quem tenha. É você que tem que ter. Senta, olha teu cadastro, analisa teu cadastro, decide o que você vai fazer, qual o crédito que você vai dar para o cliente. Eu garanto, Léo, vai mudar muito. Tem alguém especializado para colocar? Alguém que você vai treinar e vai deixar bala? Faça isso. Não tem? Enquanto você não tem, faz você. Show. Olha, doutor Daniel, olha só, hein? Tem que anotar isso aí. Isso é muito importante o que ele acabou de falar. A inadimplência é parte do seu lucro. Quanto menor essa inadimplência, melhor serão seus resultados financeiros. Beleza? Eu vou falar de relacionamento e vou falar um pouquinho como direcionar isso dentro de uma locadora pequena, né? Para a gente que tem uma locadora média, né, Daniel? É até mais fácil a gente visualizar o que está dentro da nossa locadora. Mas a inadimplência, ela só vai acontecer se você não tratar no cadastro, se você não vier acompanhando, se você de repente deu um prazo mais reduzido. O cara está chegando hoje, você tem 28 dias, é padrão dar 28 dias? Diminui para 7, para 15. Os vendedores vão gostar? Não, não vão. Porque inclusive, eu acho legal que eles não gostem.
né? Porque tá tudo certo, cada um fazendo o seu papel. Eu falo muito de locadoras pequenas e eu vou falar de uma coisa que eu adoro falar muito, Léo. Eu falo, às vezes a locadora é pequena, ela tem uma pessoa no cadastro que faz a cobrança, aí tem uma outra ou duas que está ali no atendimento e o negócio está girando. E aí tem muito, uma vez eu lembro que você falou assim, que quando tem mulher no financeiro, a empresa vai bem. A Cida está aqui, né, Cida? Que não deixa ninguém dizer diferente. É verdade, né, Cida? Então, eu tenho uma equipe enxuta, legal, mas você tem que ter um motorista, não tem? Então, use e abuse e treine esse cara, porque esse cara, eu falo em todo lugar que eu vou. Eu sou fã dos motoristas, eu até brinco às vezes com os meus clientes, é brincadeira mesmo. Eu falo brinco porque eu brinco mesmo. Vem aqui fazer uma palestra, não sei o quê. Tem motorista vai participar? Senão eu nem vou, porque eles costumam gostar de mim, porque eu quero trazer consciência e clareza para que entendam que é uma equipe e que todo mundo tem importância. E que o motorista nem sempre é tido com a importância, visto com a importância e o valor que ele tem. Essa equipe enxuta, Léo, para diminuir essa inadimplência ou para ela nem ocorrer, quando ele vai entregar o equipamento, se ele estiver bem treinado, orientado, ele pode chegar na obra e ser teu vendedor. Teu vendedor não pode sair dali, porque senão ele vai perder negócio. Ele não pode ir na obra. Treina teu motorista para isso, valoriza essa função, que ela é extremamente importante dentro de uma locadora. O motorista vai chegar lá, se é palmeirense, já chega brincando. Avante palestra, meu sócio palmeirense. O Everton ia adorar ouvir um avante palestra. E começa ali a fazer um relacionamento, criar um relacionamento com aquelas pessoas que estão na obra. Esse cara, ele vai conversar com esse pessoal que está na obra, ele vai entender se essa empresa está passando por alguma dificuldade, porque o cara que está na obra, ele vai falar, estamos sem receber vale, estamos sem receber algum benefício, o salário está atrasado. E aí esse motorista orientado, o que ele faz? Ele volta para a locadora no final do dia e conta essa história. Então, ele contando essa história para a pessoa que vai fazer a cobrança, que vai cuidar dessa possível inadimplência, uma possível cobrança, ela vai ficar mais alerta. Então, vamos segurar, não vamos liberar tanta coisa, porque tem muito de libera, eu até restringo ali um limite no cadastro, mas o cara está 2 meses na locadora, pagou bonitinho, começa a liberar, praticamente liberar a locadora inteira, né? Então, esse cara trazendo essa informação, percebe o peso, o valor dessa informação? Então, esse relacionamento, muitas vezes ficam pensando, tem que ser com o vendedor. Às vezes a locadora é pequena, não tem condições do vendedor sair dali, porque senão não vai dar certo. Então, manda esse motorista, conversa com esse motorista. O Daniel estava me lembrando aqui que certa vez eu até relatei em alguns grupos que na Conceito, é mais fácil falar da gente, né, Daniel? Na Conceito, um motorista, ele fez com que a gente evitasse um golpe que, eu sempre falo, estava tomado. Porque a gente fala que o procedimento existe, mas nem todo mundo segue ele perfeitamente. E o motorista treinado, orientado a observar, ele passou na frente, viu que a obra estava fechada e tinha um pessoal na frente. Esse pessoal começou a gritar, volta, é aqui. Ele pegou e falou, não, eu fui embora, eu achei tudo muito suspeito. Era um golpe, entendeu? Então, assim, isso aconteceu na filial de Campinas e já aconteceu na de São Paulo também. E assim, esse motorista, inclusive, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser premiado. Na verdade, todos, tá? Eu acho que tem que valorizar mais essa função. É uma função cruel. Aqui em São Paulo ainda, então, é muito pior. Então, dê treinamento. Eu acho que é fundamental. Não só para o motorista, para todo mundo. Mas o motorista, muitas vezes, ele às vezes é um pouco esquecido. E o motorista, ele exerce uma função extremamente importante dentro de uma locadora. Show! Só em relação à questão do motorista, que eu concordo. Em muitos casos, o primeiro contato visual que o seu cliente tem com alguém da sua locadora é o motorista. Porque o cara está no escritório, ele ligou para o vendedor, que ele nunca viu pessoalmente, tem a fotinho lá, mas ele nunca viu pessoalmente, conversa, pede, primeiro contato pessoal do motorista. Esse cara não está bem treinado, esse cara é grosso, esse cara é mal educado. Gente, todo o trabalho que foi feito lá atrás vai por água abaixo. E aí tem mais essas questões. Consegue evitar golpe, você consegue fazer um relacionamento melhor com o seu cliente, consegue saber de informação. Então, fantástico. O treinamento precisa. Show. Daniel, resumidamente, galera, pós-venda, relacionamento.
Você que não faz, tira a bunda da cadeira. E a gente tem várias empresas fazendo isso, vários empresários fazendo isso. Tira a bunda da cadeira, vai lá visitar seu cliente, meu amigo. Vai fazer pós-venda. Locador não gosta de fazer pós-venda. Vai lá, toma um café com ele, bate um papo, vende mais do seu mix para ele. Vai lá, dá uma consultoria. Você é uma venda consultiva. Você ajuda a melhorar os seus resultados visitando obra, fazendo pós-venda, e todo vendedor deveria fazer isso. Se você não tem um vendedor, que você faça, mas faça relacionamento. O que a doutora Mônica falou aqui nada mais é do que jornada do cliente. Todas as vezes, se você não puder, a sua equipe tem que fazer. Repasse conhecimento para que em todas as jornadas os seus colaboradores, seja motorista, seja quem for, que esteja na obra, seja numa entrega técnica, faça com que seu cliente tenha a melhor experiência possível com a sua empresa, com você. Tenha na contratação, isso é outro assunto, gestão de pessoas, tenha pessoas que têm empatia, pessoas que têm carisma, que façam relacionamento, que sejam sinestésicos, que sejam visuais, mas que levante a bunda da cadeira e vai lá. Bom, vamos lá por causa do nosso tempo. Então encerramos aqui a terceira pergunta, o terceiro bloco. Produção, solta aí o quarto e último patrocinador, o nosso grande amigo Montelli Seguros. Quer alguém incrível para cuidar dos seus seguros? Tá aqui, ó. A pessoa perfeita. Diz que foi o Thiago que te indicou. Tá com Sul América, tá com tudo. Essa é uma das grandes dores, né, galera, dos locadores. Aí, principalmente a questão do estelionatário, que é outro assunto, mas Montelli, meu amigo, parabéns por estar nos apoiando. É sempre uma satisfação enorme ter a sua empresa junto com os locadores BR. Bom, vamos lá para a quarta e última pergunta. É sobre a questão da inadimplência em si. Uma vez que, né, fizemos tudo o que fizemos e mesmo assim o cliente se torna inadimplente, ele já é inadimplente. Quais são as ações que as empresas que vocês, né, nas suas empresas, assim como nas empresas que vocês trabalham e têm tido a oportunidade de conhecer, quais são os processos que devem ser feitos, né, ou que são feitos para que consiga receber, né, esse débito em atraso, né, para melhorar os resultados? Quais são as ações efetivas, né, que os nossos amigos, um checklist que tem que ser feito para poder recuperar esse débito em atraso? E aí, é claro que nós sabemos que temos duas ações: ou nós tratamos internamente, ou nós contratamos empresas terceirizadas. Então, por favor, vamos começar. Ô, Léo, eu gosto de a gente entender que uma coisa não anula a outra, sabe? Acho que é o primeiro ponto. Então, se a pergunta é, você trata isso internamente ou você manda para um terceiro? As duas coisas. E aí eu vou falar da minha experiência, eu vou falar do que... Em qual momento, assim? Eu vou falar então do que eu sugiro. Crie uma linha do tempo, né? Crie uma linha do tempo onde você vai dizer que o teu funcionário, de novo, a gente está falando de treinamento, não adianta querer dizer que é assim que funciona e ficar só no falar. Isso tem que estar escrito, desenhado. O Daniel falou muito bem que os procedimentos são todos escritos. Então, essa linha do tempo, a minha sugestão qual seria? E eu acredito que isso é uma dica importante. Em regra, o boleto, em alguns bancos, fica por no máximo 60 dias. Então, coloque ali um prazo de 60 dias para você tratar essa inadimplência dentro da sua locadora. Tenha pessoas aptas e treinadas para tratar isso, para que você receba ali dentro, né? Não conseguiu dentro desses 60 dias. É óbvio que tem gente que você precisa tirar o equipamento, tem que ser um pouco mais dramático, porque você já percebeu ali internamente que não vai ter solução. E que se você deixar o equipamento, aquilo vai aumentar. 60 dias é um prazo que eu entendo que é ideal para que você entenda se o cara vai pagar ou não vai pagar, se o cara vai ser necessário de fato que entre com um processo, seja uma cobrança extrajudicial ou um processo judicial. E nesses 60 dias, às vezes, tem cliente que fala, não, mas de 15 dias eu já sei que ele não vai me pagar, né? E aí, qual é a atitude? Você tem que tomar algumas posições. Ele não vai te pagar e tudo bem, você
quer terceirizar isso, quer tirar de você, né? Eu falo muito que tem o lance da autorresponsabilidade. Você tem que saber até quando você aguenta aquela responsabilidade toda. 60 dias é muito? Então coloca 30. Mas desenhe isso. Passou esses 60 dias, não teve resultado, passa para uma empresa de cobrança terceirizada, que ela vai tratar com mais técnica e ela vai tratar isso de uma forma mais efetiva. Então, as chances de receber são maiores, porque a palavra cobrança extrajudicial, ela tem peso, né? E como eu falei no início, quem está inadimplente não está feliz com esse status. Então, ele não quer que chegue nisso. Passou ali 6 meses dentro da empresa de cobrança, ela tentou todas as ferramentas, todas as técnicas, não conseguiu. Não deixe muito tempo ali também, porque quem deve só paga quem cobra, e quem cobra com efetividade, né? Então, não é, na minha opinião, incomodando o vizinho, é com efetividade, é com tecnologia, com ferramentas de fato. Passou esse período, não teve solução, tem como ajuizar e, de fato, receber. Até a gente conversou outro dia e aí a gente meio que discordou, e a gente vai discordar, tá tudo certo, viu, Daniel? Doutor Daniel, a gente está num papo muito bom, mas ó, até agora a gente só discordou de uma, então eu tô no lucro. Eu também, né? Não, eu não sei se vocês discordam, são vocês também que evitando conflito. Não. Doutor, evita não conflito? Mesmo, não. Não. Advogado evita conflito? Não. Isso mas, até anima o dia, pô. Mas assim, ajuizar, tem algumas pessoas que falam assim, não vai ter resultado, eu vou colocar isso, o Cristiano me provocou muito quando eu comecei lá em 2016 o escritório. Você vai pegar dinheiro bom e colocar em cima de dinheiro ruim? Eu não admito. Então, desde lá eu criei um modelo de trabalho para atuar no JEC, que é a Justiça Especial Cível, e ultimamente a pandemia acelerou alguns processos que eu acho que são extremamente positivos, no sentido de que a tecnologia ela está mais avançada. Então, tem hoje uma ferramenta que eu falo que eu adoro, que é a teimosinha. Então, antes ela ficava um dia na conta do cara e bloqueava um dia. Então, se tinha dinheiro, ok. Se não tinha, não pegava nada, não pescava nada. A gente fala assim, né, Daniel? E hoje ela fica por 30 dias. Então, eu citei, teve cliente que no início do mês passado, em 2 semanas eu fechei 4 acordos. Porque bloqueou. É o nome dado para o estado de São Paulo. Não. É a nível Brasil? É a nível Brasil. Então anota aí, ó. Amigo locador, teimosinha. TJ, ajuda. Né? É TJ. Apesar que vai pro bacete. TJ é seu percentual de inadimplência. Teimosinha, anota aí. Fora. Mas a teimosinha, ela vai pro Bacen, né, Daniel? Então ela fica... E aí ela fica durante 30 dias na conta do cara e bloqueia. Aí você começa, o advogado começa a receber ligação do Piauí. Porque o cara fez o débito aqui e se mudou para lá. E aí quando ele vê que a conta dele foi bloqueada, aí ele vai atrás do advogado. Entendeu? Então, perceba, tem ferramentas para você conseguir reaver e para que você não fique com esse prejuízo. Porque eu concordo com o Daniel que isso é o lucro. Isso é o lucro. E aí eu ainda falo assim, Daniel, se você quer pegar esse lucro e jogar fora, é um direito seu. Se você quer, como locador, viajar, quer investir, ou não, você quer investir na sua empresa, cara, é seu. E não é justo você não receber, é seu. Então, a gente busca fazer essa linha do tempo nesse sentido. 60 dias dentro da locadora, fazendo toda a cobrança da forma correta. 6 meses no máximo, acredito que é um tempo bem razoável para que fique numa cobrança extrajudicial, e aí vai para o judicial. Eu acho que é um andamento interessante e que traz um retorno bem interessante também. Só uma dúvida, a teimosinha, ela é uma... O que você faz, na verdade, é como é que se chama isso? Você negativa o cliente? É negativar? Não. Negativar é outra coisa. É outra coisa. Porque negativar é uma das ferramentas também que se utiliza na questão do débito em atraso. É uma das. Porque a gente, amigo locador, você não pode protestar boletos vencidos, porque a legislação não permite protesto da atividade locação de bens móveis. Nós, sindicatos, associações, Analoc, estamos tentando em Brasília, né, possibilitar que os boletos possam ser protestados.
a gente sabe muito bem que tem muita gente que faz sem saber. Outros fazem consciente, que é uma forma de receber, mas outros sabem sem fazer. Mas saibam que você toma um processo reverso e muitas das vezes o que a gente já ouviu é que a multa que você paga é maior do que o que você queria receber. Tome cuidado com isso. Então temos a teimosinha que não é É uma ferramenta do TJ, então Do o TJ, advogado... É Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Desculpa. Então, é uma ferramenta que você utiliza, o advogado utiliza ela dentro de um processo. Né? Então, entra com o processo, faz a cobrança, o cara é citado e o cara simplesmente ignora. E aí a gente peticiona. Eu falo que lá no escritório a gente peticiona algumas por semana, porque é comum, mesmo sendo citado, tomando ciência do débito, ele já tinha, na verdade, ciência, porque já passou por um processo de cobrança extrajudicial e dentro da própria locadora. Então, ele faz, a gente peticiona e 99% dos juízes deferem. Ela é muito utilizada e é ela que faz esse bloqueio, fica durante 30 dias na conta do cliente, dessa pessoa jurídica ou pessoa física, e ela bloqueia essa conta por 30 dias. Se tiver algum valor, então ela retira esse valor, ela bloqueia esse valor, o cliente não vai ter mais acesso a esse valor. Show. Muito bem. Acho que a doutora Mônica traz aquilo que é essencial. Não importa se é 30, se é 60, se é 90, se é 10, se é 5, se é 3. Defina a linha do tempo, defina o seu procedimento. Uma régua de cobrança. É isso. E siga. E faça. Faça aquilo acontecer. E aí, com o tempo, você vai ajustando. Puxa, não, acho que eu estou sendo muito rápido, ou eu estou sendo muito lento, estou sendo muito paciente. Mas escreve o que faz sentido para sua locadora. E cumpre. Ajusta, porque a gente não pode ter compromisso com erro. Não tá bom? Ajusta. Melhora. Você vai ficar melhor. O que a doutora falou? Fato. Cara, você liga uma vez, você liga duas, você liga 3, você fica lá 1 mês ligando pro cara. O cara nem atende mais a sua chamada. Tá na hora de tomar uma postura. Tá na hora de tomar uma atitude. Aí você pode ir para uma cobrança mais forte, você pode contratar uma empresa especializada em cobrança, algumas atitudes. Mas tem que tomar. E assim, eu vou contratar uma empresa de cobrança, vai resolver 100% dos meus problemas? Não. Mágica ninguém faz. Eu vou entrar judicialmente, eu vou resolver 100% dos problemas? Não. Mas pode acontecer de você fazer uma cobrança interna, fazer de forma incorreta e você também ser penalizado, ou não? Pode. Porque na verdade existe uma série de regras que você, do que você não pode fazer. Infelizmente, a legislação, ela favorece o inadimplente, né? Pelo pouco que eu li, infelizmente é isso que acontece, né? Infelizmente isso acontece bastante. Então tem que tomar cuidado, tem que ter técnica. Por isso que faça a régua, daqui eu não consigo passar. Passa para alguém fazer. Passa para uma empresa especializada. Eu vou até contar um caso com uma ação judicial. O cara não pagou, cobrou, conversou, ligou, discutiu. O cara me devolve o meu equipamento. O débito a gente vai ver depois, ele com o equipamento. Entramos com uma ação pedindo a reintegração dos bens. A justiça negou a liminar de reintegração com a seguinte justificativa: pode ser que ele esteja usando. Cacete! É isso mesmo, ele tá usando! E não tá me pagando! Porra, Na edição aí a gente corta essa parte. Mas veja, Léo, mas ele pode estar usando pra obra dele. Ele tá usando pra obra dele sem pagar. Literalmente uma filha da putagem. Eu já vi outras de, mas o tanto de locação que ele te pagou já foi maior que o valor do bem. Oi? Não importa! Ele contratou uma locação, se ele quis ficar 10 anos com a máquina alocada, é com ele, não é comigo? Não é comigo, né? Não, eu não usei o equipamento. E eu costumo dizer, gente, eu não alugo equipamento para ninguém usar. Eu alugo equipamento para o equipamento estar à sua disposição. Usar ou não, cabe a você. Então ele saiu da minha locadora e foi para você. A hora que você vai usar é contigo. Eu não controlo isso. A hora que ele devolver, terminou o período de locação. Assim, a gente tem experiências boas. A teimosinha melhorou muito. Que antes a gente tinha lá, penhora online. Bateu, não achou nada.
Aí você pediu de novo. Não achou nada. Não achou nada. Você pediu... Não, já pediu 3 vezes. Tá pensando que eu sou o quê? Sou teu empregado? Eu tive um despacho mais ou menos parecido com esse. Tá pedindo demais. Tá pedindo demais, penhora. Quando vem a teimosinha, ok, fica 30 dias ali. Aí você deixa passar um tempo, não pegou nada, tenta de novo. Existem ferramentas, mas é sempre aquilo. Processo e técnica. Tem que usar os dois. Passou? Não dá mais pra você? Contrata alguém. Não, eu vou treinar alguém pra ficar boa na cobrança. Faça isso. Mas faça, e faça dentro do processo desenhado. E desculpa o palavrão, tá? Não, às vezes acontece. Estamos em casa. Então, na verdade é o seguinte, né, galera? Assim, ó, tudo que foi falado, né, de conhecimento que foi repassado se você, cada vez que você relaxa mais no processo, né, como um todo, em diferentes etapas, a tendência é que você chegue num percentual de inadimplência cada vez maior. Ou seja, você empresário, você é responsável por isso, né? Quanto mais você ter os seus processos, e esses processos eles podem ser feitos de forma manual, né? Desde que bem orientados, você consegue minimizar o seu percentual de inadimplência. É claro que se você tiver volume, o ideal é que você tenha um sistema de gestão que possa automatizar tudo isso, né? Que tenha uma régua de cobrança para começar a avisar antes, avisar depois, seja via e-mail, seja via WhatsApp. Mas se você não tiver um processo manual ou automatizado, a tendência é que esse percentual de inadimplência sempre aumente. Bom, estamos encerrando o nosso podcast por aqui. As ponderações finais. Tem ponderação final ou já posso... Ponderação final, assim, rapidão. Ponderações finais, doutora Mônica. Ponderações finais, doutor Daniel. Quero agradecer. Eu me convidei para estar aqui, eu não nego, entendeu? Eu falei pro Douglas, vamos fazer alguma coisa junto. Aí ele pegou e falou, vamos fazer um podcast. Aí eu falei, podcast, interessante. Aí depois ele pegou e falou assim, você entendeu? Eu falei, não, mas eu vou. Aí ele falou assim, mas tem certeza? Eu falei, claro, Douglas, você me chamou, eu vou para qualquer lugar. O Douglas... Aí eu falei, dia 7/7 é um dia maravilhoso, que 7 é meu número da sorte, né? Então eu falei, olha que perfeição, tá vendo? Então, perfeito. Me convidei, estou muito grata por estar aqui, muito obrigada. Obrigado, eu acho que isso enriquece a gente que participa e quem pode depois assistir, é sempre agregador. BR, gratidão total, doutora Mônica. Obrigada. O Daniel? Léo, efetivamente foi uma ideia fantástica, como eu disse no início. A gente consegue conversar bastante, discutir, entender como cada um trabalha e aumentar o conhecimento do setor. E quanto mais o setor tiver conhecimento, mais forte o setor fica e mais forte os locadores ficam também. E dia 7, hoje, 7/7, aniversário da minha de 22. Fazendo 22 anos hoje. Uau. Então, filha, parabéns. Papai te ama, viu? Parabéns. Ela vai ficar puta comigo. Oi, tu falei mais um. Obrigado, Daniel. Obrigado, doutora Mônica. Galera, o propósito desse evento, desse episódio, desse projeto é levar conhecimento para que você economize tempo na sua locadora. E aí vai uma reflexão. Perguntaram para Buda assim, Buda, qual que é o maior erro que cometemos em nossas vidas? E Buda disse, o maior erro é acharmos que temos tempo. Continua ele, o tempo é livre, mas você não pode comprá-lo. Você não pode tê-lo, mas você pode usá-lo. Você não pode estar com ele, mas pode gastá-lo. Uma vez que o perder, não poderá tê-lo de volta. Portanto, o tempo vale mais que o dinheiro, porque você pode criar mais dinheiro, mas você não pode criar mais tempo. Steve Jobs complementou, se o tempo é limitado, por que você gasta esse tempo se preocupando com a vida de outras pessoas? E aí eu lhe pergunto, o que você está fazendo com o seu tempo? Eu tenho 2 respostas, uma ruim e uma boa. A ruim é que o tempo voa e a boa é que você é o piloto. Portanto, meus amigos, nos veremos no próximo Locadores BR. Tchau, obrigado!